Este livro. Amigos tiveram a ideia gentil de juntar em livro as minhas crônicas referentes ao Espírito Santo. Quero agradecer especialmente a camaradagem e a paciência do romancista Renato Pacheco. Ao começar a fazer uma seleção, senti que era preciso deixar de lado um grande número de crônicas. Durante muitos e muitos anos, escrevendo em jornais e revistas do Rio e de outros estados, tratei de assuntos capixabas. Muitos foram os artigos polêmicos em que procurei defender interesses do Espírito Santo dentro da federação e em face de grandes companhias. Ora reclamava o calçamento de uma estrada, ora a instalação de uma indústria. Apoiei a campanha da professora Zilma Coelho na alfabetização e melhoria social dos pobres de Cachoeiro de Itapemirim. Muitas vezes me empenhei em defender o nosso meio natural como uma espécie de suporte jornalístico do benemérito cientista Augusto Rusch. Não renego esses escritos. Pelo contrário, me orgulho deles. Mas a verdade é que não são bem crônicas. São mais propriamente artigos. Matéria que envelheceu rapidamente e hoje seria enfadonho reler. Conforta-me pensar que sempre fui movido pela intenção de defender o homem do povo de minha terra, tão desprezado e esquecido pelas ricas e poderosas quadrilhas que nos dominam. Como é pobre o capixaba pobre. Muitas destas crônicas falam de um Espírito Santo que já não existe. O barco Juparanã não navega mais. Naquele morro de Iconha, onde havia bois, hoje há construções. Também falo muito de mim, o que é inevitavelmente monótono. Viver é muito repetitivo. Mas, enfim. Rubem Braga, na voz de João Roncato. O Outro Brasil. Houve um tempo em que sonhei coisas. Não foi ser eleito senador federal nem nada. Eram coisas humildes e vagabundas que, entretanto, não fiz. Nem com certeza farei. Era, por exemplo, arrumar um barco de uns 15, 20 metros de comprido, com motor e vela, e sair tocando devagar por toda a costa do Brasil. Parando para pescar. Vendendo banana ou comprando fumo de rolo, não sei. Me demorando em todo portinho simpático. Barra de São João, Piúma, Regência, Conceição da Barra, Serinhaém, Turiaçu, Curuçá, Ubatuba, Garopaba. Ir indo ao léu, vendo as coisas, conversando com as pessoas. E fazer um livro tão simples, tão bom, que até talvez fosse melhor não fazer livro nenhum. Apenas ir vivendo devagar a vida lenta dos mares do Brasil. Tomando a cachaçinha de cada lugar, sem pressa e com respeito. Isso devia ser bom. Talvez eu me tornasse conhecido como um homem direito, cedendo anzóis pelo custo e comprando esteiras das mulheres dos pescadores, aprendendo a fazer as coisas singelas que vivem fora das estatísticas e dos relatórios. Quantos monjolos há no Brasil? Quantos Puçás e Paris? Sim, entraria pelos rios lentamente, de canoa, levando aralém que poderia trocar por roscas amanteigadas, pamonha ou beiju, pois ainda há um Brasil bom que a gente desperdiça de bobagem. Um Brasil que a gente deixa para depois. E, entretanto, parece que vai acabando. Tenho ouvido falar em tanques de carpa. Entretanto, meu tio Cristóvão, na fazenda de Boa Esperança, tinha um pequeno açude no Ribeirão onde criava cascudo. Tem dias que dá vontade de beber genipapina. Já tomei muito avião para fazer reportagem, mas o certo não é assim. É fazer como Saint-Hilaire ou o príncipe Maximiliano. Ir tocando por essas roças de Deus a cavalo. Nada de Rio Bahia. Ir pelos caminhos que acompanham com todo o carinho os lombos e as curvas da terra. Aceitando uma caneca de café na casa de um colono, só de repente a gente se lembra de que esse Brasil ainda existe. O Brasil ainda funciona a lenha e a lombo de burro. As noites do Brasil são pretas com assombração,
Dizem que ainda tem até luar no sertão, até capivara e sussuarana. Não, eu não sou contra o progresso. O progresso é natural, mas uma garrafinha de refrigerante americano não é capaz de ser como um refresco de maracujá feito de fruta mesmo. O Brasil ainda tem safras e estações, vazantes e piracemas com manjuba frita. E a lua nova continua sendo o tempo de cortar iba de bambu para pescar piau. E como ainda há tanta coisa, quem sabe que é capaz de haver mulher também? Uma certa mulher que ainda seja assim, modesta porém limpinha, com os cabelos ainda molhados de seu banho de rio. Parece que até banho de cachoeira ainda existe. Até namoro debaixo de pitangueiras como antigamente. Muito antigamente. Julho, 1953. Passeio à infância. Primeiro vamos lá embaixo no córrego. Pegaremos 2 pequenos carás dourados. E como faz calor. Veja, os lagostins saem da toca. Quer ir de batelão? Na ilha? Comer ingás? Ou vamos ficar bestando nessa areia onde o sol dourado atravessa a água rasa? Não. Catemos pedrinhas redondas para a tiradeira, porque é urgente subir no morro. Os sanhaços estão bicando os cajus maduros. É janeiro, grande mês de janeiro. Podemos cortar folhas de pita, ir para o outro lado do morro e descer escorregando no capim até a beira do açude. Com 2 paus de pita faremos uma balsa. E, como o carnaval é no mês que vem, vamos apanhar tabatingas para fazer formas de máscaras. Ou então vamos jogar bola preta. Do outro lado do jardim tem um pé de saboneteira. Se quiser, vamos. Converta-se, bela mulher estranha, numa simples menina de pernas magras e vamos passear nessa infância de uma terra longe. É verdade que jamais comeu angu de fundo de panela? Bem pouca coisa eu sei. Mas tudo que sei lhe ensino. Estaremos debaixo da goiabeira. Eu cortarei uma forquilha com um canivete. Mas não consigo imaginá-la assim. Talvez se na praia ainda houver pitangueiras. Havia pitangueiras na praia? Tenho uma ideia vaga de pitangueiras junto à praia. Iremos catar conchas cor-de-rosa e búzios crespos. Ou armar o alçapão junto do brejo para pegar papa-capim. Quer? Agora deve ser 3 horas da tarde. As galinhas lá fora estão cacarejando de sono. Você gosta de fruta-pão assada com manteiga? Eu lhe dou a aipim ainda quente com melado. Talvez você fosse como aquela menina rica, de fora, que achou horrível nosso pobre doce de abóbora e coco. Mas eu a levarei para a beira do ribeirão, na sombra fria do bambual. Ali pescarei piaus, arrolinhas. Ou então ir descendo o rio numa canoa bem devagar e de repente dar um galope na correnteza, passando rente às pedras, como se a canoa fosse um cavalo solto. Ou nadar mar afora até não poder mais, e depois virar e ficar olhando as nuvens brancas. Bem pouca coisa eu sei. Os outros meninos riram de mim porque cortei uma ibá de aça-peixe. Lembro-me que vi o ladrão morrer afogado com os soldados de canoa dando tiros. E havia uma mulher do outro lado do rio gritando. Mas como eu poderia, mulher estranha, convertê-la em menina para subir comigo pela capoeira? Uma vez vi uma urutu junto de um tronco queimado. E me lembro de muitas meninas. Tinha uma que era para mim uma adoração. Ah, paixão de infância. Paixão que não amarga. Assim eu queria gostar de você, mulher estranha que ora venho conhecer. Homem maduro. Homem maduro, ido e vivido. Mas quando a olhei, você estava distraída. Meus olhos eram outra vez os encantados olhos daquele menino feio do 2º ano primário que quase não tinha coragem de olhar a menina um pouco mais alta da ponta direita do banco. Adoração de infância. Ao menos você conhece um passarinho chamado saíra. É um passarinho miúdo. Imagine uma saíra grande que de súbito aparece a um menino que só tivesse visto coleiros e curiós. Ou pobres cambachirras.
Imagine um arco-íris visto na mais remota infância, sobre os morros e o rio. O menino da roça que pela primeira vez vê as algas do mar se balançando sob a onda clara, junto da pedra. Ardente da mais pura paixão de beleza é a adoração da infância. Na minha adolescência, você seria uma tortura. Quero levá-la para a meninice. Bem pouca coisa eu sei. Uma vez na fazenda riram. Ele não sabe nem passar um barbicacho. Mas o que eu sei lhe ensino. São pequenas coisas do mato e da água. São humildes coisas. E você é tão bela e estranha. Inutilmente tento convertê-la em menina de pernas magras, o joelho ralado, um pouco de lama seca do brejo no meio dos dedos dos pés. Linda como a areia que a onda ondeou. Saíra grande. Na adolescência me torturaria, mas sou um homem maduro. Ainda assim, às vezes é como um bando de sanhaços bicando os cajus de meu cajueiro. Um cardume de peixes dourados avançando, saltando ao sol, na piracema. Um bambual com sombra fria, onde ouvi silvo de cobra. E eu quisera tanto dormir. Tanto dormir. Preciso de um sossego de beira de rio, com remanso, com cigarras. Mas você é como se houvesse demasiadas cigarras cantando numa pobre tarde de homem. Julho, 1945. Lembranças da fazenda. Na fazenda havia muitos patos. As patas sumiam, iam fazer seus ninhos numa ilha lá em cima. Quando os patinhos nasciam, elas desciam o rio à frente de suas pequenas esquadrilhas amarelas e aportavam gloriosas no terreiro da fazenda. Apareceu uma romã de vez, com sinal de mordida de criança. Um menino foi acusado. Negou. A prima já moça pegou a romã, meteu na boca do menino, disse que os sinais dos dentes coincidiam. O menino continuou negando. Fez má criação. Foi preso na despensa. Ficou chorando, batendo na porta como um desesperado para que o tirassem daquele lugar escuro. Ninguém o tirava. Então começou, em um acesso de raiva, a derrubar no chão sacos de milho e arroz. Estranharam que ele não tivesse mais batendo e abriram a porta. Escapou com a violência de uma fera acuada que empreende uma surtida. As primas da roça passavam no meio da boiada sem medo nenhum. Mas os meninos da cidade ficavam olhando a cara dos bois e achavam que os bois estavam olhando para eles com más intenções. A linguagem crua das moças da roça sobre a reprodução dos animais os assustava. Na outra fazenda havia um córrego perdido entre margens fofas de capim crescido. O menino foi tomar banho. Voltou com 5 sanguessugas pregadas no corpo. Havia um carpinteiro chamado Seu Roque e uma grande mó de pedra no moinho de fubá onde a água passava chorando. Quando pararam o moinho, veio um silêncio pesado e grosso dos morros em volta e caiu sobre todas as coisas. Gosto lento de descascar cana e chupar cana. A garapa escorrendo grossa de uma bica de lata da engenhoca. O café secando no terreiro de terra batida. Mulheres de panos na cabeça trabalhando na roça. O homem doente deitado gemendo no paiol de milho. Havia um pari, onde se ia toda manhã bem cedo pisar as pedras limosas na água tão fria, apanhar peixes. A estrada onde se ia a cavalo, a estrada úmida aberta de pouco no seio escuro da mata. A lembrança do primo que caiu do cavalo, foi arrastado com um pé preso no estribo mexicano, a cabeça se arrebentando nas pedras. Defronte da fazenda havia uma pedra grande, imensa, escura, onde de tarde, no verão, se ajuntavam nuvens pretas, e depois relampejava e trovoava e chovia com um estrondo uma chuva grossa que acabava meia hora antes da hora de o sol descer. E então os meninos saíam da varanda da fazenda e iam correr no pasto molhado.
a travessia do ribeirão, no lugar fundo que não dava pé, debaixo da ponte, a água escura e grossa, o medo de morrer, o jacaré pequeno que uma roda do carro de boi pegou, os bois atravessando o rio a nado, o menino a cavalo confiante no seu cavalo nadador, as balsas lentas, as canoas escuras e compridas, pássaros tontos batendo com o peito na parede e morrendo, gaviões súbitos carregando pintos, a história da onça que veio até o porão. E subir morro e descer morro com espingarda na mão. E a cobra vista de repente, e os mosquitos de tarde e o bambual na beira do rio com rolinhas ciscando, os bois curados com criolina, as vacas mugindo longe dos bezerros, o leite quentinho bebido de manhã, a terra vermelha dos barrancos, a terra preta onde se cava minhoca, a tempestade no milharal, o calor e a tonteira da primeira cachaça e os pecados cometidos atrás do morro com tanta inocência animal. E de repente, uma paixão. Junho, 1958. Os trovões de antigamente. Estou dormindo no antigo quarto de meus pais. As duas janelas dão para o terreiro onde fica o imenso pé de fruta-pão, a cuja sombra cresci. O desenho de suas folhas recorta-se contra o céu. Essa imagem das folhas do fruta-pão recortadas contra o céu é das mais antigas de minha infância. Do tempo em que eu ainda dormia em uma pequena cama cercada de palhinha junto à janela da esquerda. A tarde está quente. Deito-me um pouco para ler, mas deixo o livro. Fico a olhar pela janela. Lá fora, uma galinha cacareja como antigamente. E essa trovoada de verão é tão cachoeiro, é tão minha casa em cachoeiro. Não, não é verdade que em toda parte do mundo os trovões sejam iguais. Aqui os morros lhe dão um eco especial que prolonga seu rumor. A altura e a posição das nuvens, do vento e dos morros que ladeiam as curvas do rio criam essa ressonância em que me reconheço menino, assustado e fascinado pela visão dos relâmpagos, esperando a chegada dos trovões e depois a chuva batendo grossa lá fora, na terra quente, invadindo a casa com seu cheiro. Diziam que São Pedro estava arrastando móveis, lavando a casa. E eu via o padroeiro de nossa terra com suas barbas empurrando móveis imensos, mas iguais aos de nossa casa, no assoalho do céu. Certamente também feito assim, de tábuas largas. Parece que eu não acreditava na história. Sabia que era apenas uma maneira de dizer, uma brincadeira. Mas a imagem de São Pedro de camisolão empurrando um grande armário preto me ficou na memória. Nossa casa era bem bonita, com varanda, caramanchão e o jardim grande ladeando a rua. Lembro-me confusamente de alguns canteiros, algumas flores e folhagens desse jardim que não existe mais. Especialmente de uma grande touceira de espadas de São Jorge, que a gente chamava apenas de talas. E lá no fundo, o precioso pé de saboneteira que nos fornecia bolas pretas para o jogo de gude. Era uma grande riqueza, uma árvore tão sagrada como a fruta-pão e o cajueiro do alto do morro, árvores de nossa família, mas conhecidas por muita gente na cidade. Nós também não conhecíamos os pés de carambola das Martins ou as mangueiras do Dr. Mesquita? Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda. Mas eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundo para o rio, como a casa das Martins, como a casa dos Leão, que depois foi dos Medeiros, depois de nossa tia. Casa com varanda fresquinha dando para o rio. Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde chegara a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos. Depois, as bananeiras. Vinham subindo o quintal. Entravam pelo porão.
Mais de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo. Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa. Aquela faina de arrumar camas nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se tomava café tarde da noite. E às vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo nosso portão. E me lembro que nós, os meninos, torcíamos para ele subir mais e mais. Sim, éramos a favor da enchente. Ficávamos tristes de manhãzinha quando, mal saltando da cama, íamos correndo para ver que o rio baixara um palmo. Aquilo era uma traição, uma fraqueza de Itapemirim. Às vezes, chegava alguém a cavalo. Dizia que lá para cima, pelo castelo, tinha caído chuva muita. Anunciava água nas cabeceiras. Então, dormíamos sonhando que a enchente ia outra vez crescer. Queríamos sempre que aquela fosse a maior de todas as enchentes. E naquelas tardes, as trovoadas tinham esse mesmo ronco prolongado entre morros. Diante das 2 janelas do quarto de meus pais. Eles trovejavam sobre nosso telhado e nosso pé de fruta-pão. Os grandes, grossos trovões familiares de antigamente. Os bons trovões do velho São Pedro. Cachoeiro, dezembro, 1958. Quinca Cigano. Entre os números que contam a grandeza do município de Cachoeiro de Itapemirim, há este, capaz de espantar o leitor distraído. 25.379 pios de aves anualmente. Não, a prefeitura não espalhou pela cidade e distritos equipes de ouvidores municipais, encarregados de tomar nota cada vez que uma avezinha pia. Trata-se de pios feitos por caçadores. E quem os faz é uma família de caçadores de ouvido fino. Os Coelho, cujas 3 gerações moram na mesma e linda ilha, onde o rio se precipita naquele encachoeirado ou cachoeiro que deu nome à cidade. Trata-se de um artesanato sutil. Não lhe basta a perícia técnica de delicados torneiros que faz. Desses pios bem acabados, pequenas obras de arte, exige uma sensibilidade que há de estar sempre aguçada. Direis que é uma arte assassina, e, na verdade, incontáveis milhares de bichos do Brasil e da América do Sul já morreram por acreditar em um momento de fome ou de amor, naqueles pios imaginados entre os murmúrios do Itapemirim. Dizem que os coelhos fazem até em segredo pios para caçar mulher. Famosa caçada é essa, em que não raro é o caçador a presa da caça. Não sei. Ainda que eu seja coelho pela parte de mãe, devo ser de outro ramo, visto que nunca me deram um pio desses. Nem quero. De minha família acho que saí mais ao tio segundo Quinca Cigano. Nascido na lavoura, mas vivido pelos caminhos, e que vivia a barganhar. Barganhava uma coisa por outra, e depois mais outra. E não sei o que arrumava, que depois de muito andar pelo mundo, voltava sempre ao cachoeiro, tendo apenas de seu um cavalo magro e triste. Chegava sempre de noite, e, como um ladrão, dava a volta por cima do morro e ficava parado no escuro, atrás da tela da cozinha esperando. Quando minha mãe ia à cozinha fazer o último café, Quinca Cigano, lá do escuro, murmurava seu nome. Ela se assustava, mas ele logo dizia com sua voz que a poeira dos caminhos e a cachaça das vendinhas faziam cada vez mais rouca. É Quinca. Entrava. Recebia, calado, comida para ele e seu cavalo. Tomava um banho. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.